Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Alanis e eu estou aqui para iniciar mais um culto On Fire Kids. Roda a vinheta! E eu quero ler com vocês lá em João, capítulo 14, no versículo 6, que diz assim: Jesus respondeu. Jesus falando com os discípulos, tá bom? Aí ele respondeu assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Esse versículo fala sobre nós termos uma intimidade com o Senhor, sobre Ele ser a nossa ressurreição na nossa vida. Porque quando nós conhecemos Jesus, nós estávamos tão tristes, tão mortinhos, molinhos. E quando nós conhecemos Jesus, nós temos vida. Quando nós começamos a ter intimidade com Ele, nós vamos ficando fortes e fortes e fortes. E nós vamos tendo vida. A vida vai vindo sobre nós. A vida de Deus, a alegria, o amor, a paz de Jesus vai vindo tudo sobre nós. E a nossa vida fica mais alegre, fica mais feliz, a gente tem mais ânimo para dançar, para pular, para fazer todas as coisas. Então, que vocês venham pedir para o Senhor ser o fôlego de vida de vocês. Que vocês falam: Deus, olha, seja a minha vida, o meu fôlego de vida, me dê a alegria de viver, para que todos os seus dias sejam alegres na presença do Senhor. Amém? Então não perca, não sai daí, que o culto está recheado de coisas muito legais. Tchau! Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Alanis e eu estou aqui para o quê? Para dar os recados da semana. Nossa semana começa com devocional lá no grupo dos pais, então não perca, que vai vir cheio de novidades para vocês, vai estar recheado de coisas novas. E também terá uma novidade mega especial para vocês. É surpresa. A tia não vai contar o que é, mas fala para o seu papai, para sua mamãe ficar ligado lá no grupo dos pais. Na quarta-feira, com o quê? Com o quê? Com a célula. Nós temos células nas quartas-feiras. Tem uma célula que acontece às 7 horas, que é a da tia Sabrina. Então, se você não pode ir às 8, procure a tia Sabrina, que a célula dela começa às 7. Mas as demais células são às 8 horas. Então, procure alguém do Ministério Infantil, se você não faz parte de uma célula, alguma tia do Ministério Infantil, ou nos mande um direct lá no nosso Instagram, ou procure a tia Su, que nós iremos direcionar você a uma célula. E as células são maravilhosas, as células são tops. Temos muita coisa legal. A tia não vai te contar para você ficar com curiosidade de participar de uma célula, mas acontece muitas coisas legais, muitos momentos de comunhão que nós passamos uns com os outros. Então não perca, corra, participe de uma célula que é maravilhoso. No sábado nós temos o quê? Discipulado em grupo. Isso mesmo, discipulado em grupo. Aqui na igreja começa às 10 horas da manhã e tá recheado também de coisas, muito legais do reino de Deus, para vocês aprenderem mais sobre a Bíblia, mais sobre Jesus. Então não fique de fora, fala para o seu papai, para sua mamãe te trazer no sábado, às 10 horas da manhã, aqui na igreja. E às 11 nós temos coral. Para você que quer cantar, desenvolver seu dom no reino de Deus, vem para o coral, que também é um momento muito bom. E o coral começa às 11 da manhã, então não perca, não fique de fora. É um momento também muito maravilhoso, onde você desenvolve aquilo que o Senhor te deu. Não fique de fora. Então, discipulado em grupo às 10 e o coral às 11. E no domingo nós temos culto. Isso mesmo. Às 9 da manhã nós te esperamos aqui na igreja, lá embaixo na nossa sala, onde os cultos estão sendo tremendos, maravilhosos. Creio que você e muitas outras crianças estão recebendo aquilo diretamente que o Senhor quer falar com vocês.
nós temos às 9 e às 17 horas, no período da tarde. Então, se você não pode vir de manhã, você vem às 5 da tarde. E se você não pode vir às 5 da tarde, você vem de manhã. Lembrando que às 17 horas tem o quê? Esse culto aqui, ó, pra vocês. Às 17 horas, 5 da tarde, sai no canal da igreja esse culto aqui, ó. É um momento onde eu e outras tias venhamos aqui, mas é um momento onde nós estamos aqui para falar para vocês sobre o reino de Deus, sobre as coisas de Deus. Então não perca, compartilha muito. A tia Gabi sempre fala que o ato de compartilhar é um ato de você evangelizar um colega. Então compartilha o link desse vídeo, comenta muito, deixa o like, manda para sua mãe, para seu pai, para seu amigo, para sua professora, para seus colegas da escola, para sua família, manda para todo mundo, beleza? E esses foram os recados. Que crianças tenham uma ótima semana, um beijo e tchau! Oi, crianças, tudo bem com vocês? Tia Sabrina na área. Hoje, nesse culto, é a primeira vez que eu tô aparecendo, né? E aí, me contem, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão todo mundo legal? Todo mundo de boa? Hoje eu quero falar com vocês, creio que vocês já viram aí no tema, né, na capa do vídeo, sobre a ressurreição da filha de Jairo. Então, se você quer saber mais dessa história, continua aqui com a tia e simbora! Então, crianças, a história de Jairo começa assim. Jesus, ele estava lá no meio da multidão, curando os enfermos, doentes. E ali... Peraí, deixa eu guardar o celular aqui no bolso, senão vai cair e vai dar ruim, não é mesmo? Pronto. Então, Jesus estava ali no meio da multidão, curando as pessoas. E Jairo, ele era ali um dos caras da sinagoga, um fariseu. Então, ele não cria muito no que Jesus fazia. Eles não costumavam crer, né? Os fariseus, eles ali duvidavam que Jesus era o Cristo. E ali, Jairo, ele estava no seu momento de desespero, porque sua filha estava muito doente em casa. Ele viajou um bom tempo para que ele encontrasse com Jesus, para que Jesus curasse a sua filha. E ali, Jairo chega diante de Jesus e ele pede: Senhor, você pode ir na minha casa, ali orar pela minha filha para que ela seja curada. E Jesus, ele aceitou ir até a casa de Jairo. Só que, como eu disse para vocês, no meio do caminho ali, eles estavam ali, Jesus estava curando muitas pessoas. As pessoas estavam alvoroçadas para que Jesus as curasse. Enquanto Jesus estava naquele caminho, apareceu uma pessoa e o tocou. Nós estamos falando da mulher do fluxo de sangue. Então, no meio ali do caminho, enquanto Jairo estava no seu momento de desespero, a filha dele já estava quase morrendo, aparece ali na história a mulher do fluxo de sangue, onde ela toca Jesus. E ali Jesus, ele começa a perguntar quem foi que tocou ele, porque ele tinha sentido que dele tinha saído virtude, dele tinha saído graça, a graça que alcançou aquela mulher, e ela foi curada, porque ela já tinha aquele fluxo de sangue fazia 12 anos, ela já tinha procurado todos os médicos possíveis e imagináveis, e nenhum deles podia curar. Porém, ela encheu seu coração de fé. Só que tinha um detalhe: as pessoas que tinham essa doença não podiam ficar no meio das outras pessoas, porque elas eram significadas impuras. Então, se a mulher do fluxo de sangue tocasse em alguém, aquela pessoa também iria ficar impura. E ela tocou em Jesus. Só que o mais interessante é quando ela tocou em Jesus, dele saiu virtude. Então não tinha como Jesus ficar impuro, porque ele era o próprio Deus. E ali, isso tudo acontecendo enquanto a filha de Jairo estava morrendo na casa dela. E Jesus, ele estava preocupado com isso? Claro que ele não estava preocupado, porque ele sabia o milagre que ia acontecer. Mas ele precisava curar essa mulher no meio do caminho. E eu creio que naquele momento o coração de Jairo se alegrou por conta daquela mulher. Porém, ele estava muito preocupado, por causa que a filha dele ainda estava morrendo. Só que no momento dessa cura, que Jesus estava conversando com a mulher do fluxo de sangue, que ali ele descobriu quem ela era, ela resolveu aparecer ali no meio da multidão, porque ela também ficou com medo de ser apedrejada. Ela não podia estar ali. Eles tinham que ficar afastados da cidade, porque eles eram significados impuros, assim como as pessoas também que tinham lepra. E ali no meio dessa confusão toda, chega o servo de Jairo e diz para ele que ele não precisa mais incomodar o mestre, porque a sua filha já havia morrido. Então imagina como é que ficou o coração de Jairo.
triste, porque ele foi buscar ajuda e no final aquilo não aconteceu. Só que Jesus diz para Jairo acalmar o seu coração, para que ele enchesse o coração dele de fé, porque a filha dele não tinha morrido, mas ela apenas estava dormindo. Olha que tremendo isso. No reino físico, as pessoas olhavam para aquela menina e ela estava morta. Ela estava totalmente morta no reino físico. Porém, no reino espiritual, Jesus dizia que ela apenas estava dormindo. Então, olha que interessante. Ele já começou a contemplar o milagre de Jesus ali na vida da filha dele, no momento ainda que ele nem estava em sua casa, no momento que Jesus nem havia tocado, enquanto Jesus estava curando outra pessoa. Os seus pensamentos também estavam na filha de Jairo. E ali, os dois, depois que houve a cura da mulher do fluxo de sangue, eles foram para a casa de Jairo. E ao chegar lá, todo mundo estava num momento ali de luto, onde eles estavam ali chorando pela morte daquela menina. Porém, Jesus pediu para que todos saíssem, ficasse apenas ele e os seus discípulos, e Jairo, a mãe da menina e a menina. E ali Jesus disse para ela que era para ela se levantar. Ele disse Talita cumi, que no hebraico, significa menina, levante-se. E naquele momento aquela menina se levantou. Então Jesus, o interessante é que ele não fala com o físico daquela menina, mas ele fala com o espírito dela. Então olha que interessante, Jesus, ali o corpo dela físico talvez estivesse como uma morta mesmo, porém o espírito dela ainda estava vivo. E Jesus, ele tem esse poder. Quando o Senhor ele nos cura, ele não está falando com o nosso corpo físico, mas ele está falando com o nosso espírito. Então olha que interessante, quando o Senhor ele faz milagres na nossa vida, ele fala através do nosso espírito. No nosso coração habita o Espírito Santo, que é uma extensão de Cristo e de Deus, por conta da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então é 3 em 1, gente. Olha que interessante. Nós temos uma parte de Deus morando dentro de nós. Então Jesus, ele falou com o espírito daquela menina. E depois ela se levantou. Eu creio que Jairo ficou muito emocionado, porque a filha que ele achou que tinha perdido agora estava viva. E ele falou para alimentar aquela criança, porque ela precisava comer. Afinal, ela tinha um corpo físico também que precisava ser cuidado. E qual é o resumo da história? Enquanto muitas vezes a gente acha que Jesus ele está mais preocupado em fazer o milagre do outro do que fazer o nosso milagre, ele está cuidando de todas as coisas. Talvez Jairo tenha ficado agoniado por conta que enquanto ele estava curando aquela mulher do fluxo de sangue, enquanto aconteceu essa história da mulher do fluxo de sangue no meio, ali Jairo ele estava preocupado com a filha dele. Ele estava preocupado, e quando aquele servo chegou e falou para ele que ela já havia morrido, eu creio que o desespero tomou conta do coração de Jairo. Como muitas vezes a gente também se pega no desespero, porque a gente pede algo para o Senhor, e às vezes a gente vê acontecendo na vida do nosso amigo, a gente vê acontecendo na vida do outro e não acontece na nossa vida. E a gente pergunta, Deus, por que não acontece na minha vida também? Por que o Senhor não faz na minha vida? Assim como Jairo ele deve ter pensado, cara, Jesus ele curou essa mulher, será que ele não vai conseguir chegar a tempo de curar a minha filha? Mas Jesus já estava se comunicando com o espírito daquela menina, quando ele diz que ela não estava morta, mas que ela apenas dormia. Então olha que interessante, Jesus ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida, do momento que a gente se levanta até o momento que a gente vai dormir. E ainda enquanto a gente está dormindo, ele envia os anjos dele para nos guardar. Então eu quero que você nesse dia e durante essa semana, você fale com o Senhor, você diga a Deus as suas preocupações, porque ele se preocupa com cada uma delas. No entanto, que Deus diz que nós devemos lançar as nossas preocupações diante dele, porque ele cuidará de nós. Olha que interessante, o Senhor ele está a todo instante cuidando e zelando da nossa vida. Nesse momento o Senhor ele está cuidando da minha vida, tanto no reino físico quanto no reino espiritual. E aí onde você está agora também, o Senhor ele envia os anjos dele a nos guardar. Então que você durante essa semana pense nisso. Da mesma forma que Jesus ele curou, ressuscitou aquela menina, ele pode fazer grandes coisas na nossa vida, porque ele é um Deus de milagre e ele também é um Deus de promessas. Se ele falou que ele iria fazer, ele vai cumprir.
Então, não se esqueçam, crianças, desse desafio que vocês têm essa semana, de vocês lançarem sobre o Senhor as suas preocupações, assim como Jairo fez. Ele procurou ao Senhor para que a sua filha fosse curada. Então, qual o problema que você esteja passando, ou qual o desejo do seu coração, que você expresse isso ao Senhor. Lembra que a gente falou sobre oração? Então, orar é falar com Deus. Então, expresse ao Senhor aquilo que você precisa. Diga a Deus qual é a sua necessidade. Porque, como diz na palavra do Senhor, se nós tivermos um coração quebrantado, um coração que está voltado ao Senhor, Ele realizará os nossos desejos. Então, o Senhor, Ele é fiel e justo para que todas as coisas se cumpram na nossa vida. Amém? Então, fiquem com essa palavra. Que vocês tenham uma ótima semana e